controle. Hoje vamos falar sobre função do segundo grau. É essa a nossa dica monstro, tá? Mas o assunto é grande, Lucas, é grande. Não dá para abordar tudo em uma aula. Vamos tocar onde, em que ponto? Máximo e mínimo. Vamos novamente para uma análise gráfica, mas dessa vez mais específica, porque a função do segundo grau realmente é muito extensa, tá? Então tem que ter muito cuidado. O assunto de hoje, máximo e mínimo, ok? Bom, na função do segundo grau, nós sabemos que a concavidade da parábola é determinada pelo sinal do coeficiente A. Que coeficiente A, Lucas? Voltando, função do segundo grau, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Estão vendo A aí, né? É esse cara que determina a concavidade da parábola. Quando o A é positivo, significa que a concavidade está para cima. Concavidade é a abertura, tá? E quando a concavidade está para cima, o bico da parábola vai estar num ponto de mínimo, beleza? Já quando A é negativo, aí nesse caso a concavidade vai estar para baixo, certo? A parábola ela inverte, tranquilo? E quando a concavidade vai para baixo, aí o nosso bico está para cima. Então nós passamos a ter um ponto de máximo, ok? Concavidade para cima, ponto de mínimo. Concavidade para baixo, ponto de máximo. Mas é só para a gente abrir o nosso bate-papo, para a gente abrir a nossa conversa, porque agora no slide fica tudo claro. Vamos que vamos! Bom, pessoal, então na função de segundo grau, quando falamos em máximo e mínimo, abrimos aí dois casos, certo? Se nós tivermos um valor de A positivo, isso indica que a concavidade está para cima. O que é concavidade para cima? Concavidade para cima significa que o nosso ponto é de mínimo. Está aqui embaixo, camarada, certo? Ponto de mínimo. Beleza? Bom, esse ponto de mínimo, que tem coordenada x e y, é o que nós chamamos de vértice da parábola, certo? Então, meu vértice, coordenadas x do vértice e y do vértice, com concavidade para cima, é um ponto de mínimo. Já quando A for negativo, aí agora a concavidade vai estar para baixo. Quando a concavidade está para baixo, o bico vai estar para cima, certinho? Está aqui, ó, bem bonitinho. Novamente nós temos o vértice, o nome também é vértice, beleza? Também temos uma coordenada x e uma coordenada y, tranquilo? Só que agora o meu ponto é de máximo, ok? Concavidade para cima, mínimo, concavidade para baixo, máximo. Bom, e como a gente calcula o vértice, Lucas? Quem são esses caras? Bom, só relembrando aqui para nós, a função do segundo grau, f de x, ela é dada por ax ao quadrado, não é isso? Mais bx mais c. Ok? Bom, o vértice, ele depende desses coeficientes, A, B e C. O x do vértice, a coordenada x do vértice, é dada pela relação menos b, que é o termo coeficiente de x, dividido por 2a. O a é o cara que determina a minha concavidade, né? É o coeficiente do termo x ao quadrado. Beleza? Já o y do vértice, ele é dado por menos delta sobre
4A. De novo, A é o coeficiente do termo x2. Quem é delta, Lucas? Falou grego agora. Bom, o delta, todo mundo lembra da fórmula de Bhaskara, certo? O delta é a seguinte relação. O delta é dado por B ao quadrado, certo? B é esse camarada daqui, tá? É esse valor aqui que está na frente do x, menos 4 vezes A vezes C. Então, essa relaçãozinha daqui, certo? Ela vai dar o valor do delta para a gente, que é esse camaradinha que está aqui, ok? Então, calcula separado, joga o valor aqui dentro e encontra o y do vértice, certo? O último ponto aí, agora o último ponto é que o valor máximo, tá? O ponto é o ponto todo, xy. O ponto é o ponto todo, xy. Mas o valor máximo da função é somente o valor de y. Beleza? Se você puxar aqui, ó, pega o vértice, puxa ele aqui, ó, para o eixo y. Pronto. Nós só temos valores de y daqui para cima. Ok? Abaixo daquele valor, não tem valor de y. Aqui é o meu y do vértice. Então, por isso que é o valor mínimo. Não tem nenhum valor menor do que esse. Aqui também, ó, gruda o olho, arregala o olho. Puxando para o eixo y, aqui eu tenho o y do vértice. Eu só tenho valor abaixo desse que foi marcado, do y do vértice. Acima dele não tem nenhum valor. Por isso que esse valor é o máximo possível. Não tem nenhum valor maior do que ele. Já o x não. O x vale todo mundo, tá? O x para a gente aqui, ele pertence ao conjunto dos números reais. Todo mundo vale. O y não. O y para no ponto de máximo, certo? Quando a concavidade for para baixo, ou ele para no ponto de mínimo, quando a concavidade estiver para cima. Segue? Vamos embora. E aí então, galera, ficou tudo claro? Tá? Quando nós falamos sobre ponto de máximo ou ponto de mínimo, nós estamos nos referindo ao vértice da parábola. Beleza? E quando nós falamos ainda mais assim, ponto de máximo, o valor máximo, valor propriamente dito, é o y da parábola. O x, ele sempre pode ser qualquer valor real. Tá? A mesma coisa, ponto de mínimo. Quem é mínimo, y é mínimo. O x pode ser qualquer coisa. Então, quando a questão pedir qual o valor mínimo, a gente vai buscar o valor de y. Qual o valor máximo, a gente vai buscar o valor de y. Quem é máximo e quem é mínimo, y é máximo e y é mínimo. O x é apenas o parzinho dele. O x é apenas aquele cara que vai fazer referência, que se refere ao valor de y. Tranquilo? Questõezinhas? Preparados? Segue, vamos lá. Então vamos lá, galera. Segura a onda. A empresa Sky transporta 2.400 passageiros por mês da cidade de Acrolândia a Benvenuto. Botei para quebrar no italiano, hein? Mas vamos embora. A passagem custa R$20. E a empresa deseja aumentar seu preço. No entanto, o departamento pesquisou e notou o seguinte, que quando ele aumenta R$1, ok? R$1 de aumento, a quantidade de passageiros diminui em 20. 20 passageiros deixarão de viajar. Diminui em 20. Tranquilo? A nossa relação fica o seguinte. Arregala os olhos e não pisca, hein? Bom, x, a minha variável, tá? Independente,
vai ser cada aumento. 1 aumento, 2 aumentos, 3 aumentos é o valor de x. Tá? Por exemplo, se você der 5 aumentos, a passagem aumenta R$ 5,00 e 100 passageiros deixarão de viajar, porque 5 vezes 1 e 5 vezes 20. Esclareceu? Segue comigo agora. Então, nós vamos ter o seguinte, antes e depois. Preço. O preço antes R$ 20, depois 20 mais 1 vezes o aumento, porque cada aumento é de R$ 1. Segurou? Vamos embora. Quantidade: 2.400 passageiros antes e depois 2.400 menos 20 vezes x, porque a cada aumento eu perco 20 passageiros. Se eu tiver 4 aumentos, 4 vezes 20, 80, eu subtraio 80. Se eu tenho 4 aumentos, 4 vezes 1, 4, eu aumento R$ 4,00 na passagem. Segurou? Vamos embora. Segue para o próximo slide. Vem comigo. Então, eu tenho que a minha receita, o meu ganho, é o preço multiplicado pela quantidade. Tá? De novo, relação lógica. Isso não é da questão. Isso é a lógica. Se eu estou vendendo cadeiras, qual é o meu ganho? Qual é a minha receita? É o preço de cada cadeira que eu vendi, multiplicado pela quantidade. Beleza? Então, vamos lá. Então, vai ser o quê? Preço, 20 mais x. Quantidade, 2.400 menos 20x. Multiplica todo mundo, né? Aquele samba do crioulo doido aqui, ó. 20 pelo 2.400. 20 multiplicado pelo menos 20x. X multiplica o 2.400. X multiplica o menos 20x. Tranquilo? Propriedade distributiva, o famoso chuveirinho. É ele mesmo. Então ficou essa brincadeira. Multipliquei todo mundo e ganhei isso aqui. Dá para subtrair, né? Dá para subtrair. Junta aqui menos 400x com mais 2.400. E aí nós obtemos a função menos 20x ao quadrado mais 2.000x mais 48.000. Ok? A pergunta dele é a seguinte. Qual é a pergunta dele? A pergunta dele é preço. O preço, se você notar, está aqui em cima. Ó, 20 mais x. Então, para achar o preço, eu preciso achar o x. E o x é o x do vértice. Ok? Então, jogando lá na fórmula, menos b sobre 2a. O meu b, 2.000. Meu a, menos 20. Certo? Meu a é menos 20. Ok? Então, dá menos 2.000 sobre menos 40. E aí, o meu x do vértice é 50. Então, se o meu x do vértice é 50, quanto é o meu preço? O preço vai ser 20 mais os 50, que é o valor de x. Tranquilo? Então, se você cobrar R$70, você terá um ganho máximo. A sua receita vai ser máxima com o preço cobrado de R$70. Segunda questão? Segue comigo. Vamos lá. Próxima. Bom, essa questão é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque ela já dá a função. A função está aí, ó. Sem ler nada, você já bateu o olho e enxergou aqui. V de x, 3x ao quadrado menos 12x. C de x, 5x ao quadrado menos 40x menos 40. C de x é o custo mensal. V de x é a venda. Lembra lá de função do primeiro grau, que eu falei que tinha uma relação fixa? Lucro é o quê? Venda menos o custo. Tá aí.
De novo, relação fixa, né? Dia a dia. Tranquilo? Então, substituindo as funções, 3x² menos 12x, menos, joga todo mundo aqui entre parênteses, tá? Muito cuidado para poder fazer o jogo de sinal, ó. Menos com mais fica menos com menos mais e menos com menos mais. É isso que a gente ganha. Menos 2x² mais 28x mais 40. Certo? Ele quer saber, então, aqui, vamos lá. Pergunta qual é, então, o número de lotes. Número de lotes. Essa é a minha pergunta. X lotes. Então, o número de lotes é quem? X. Se eu quero encontrar X, e ele falou em lucro máximo, x do vértice. Então, x do vértice, menos b sobre 2a, menos 28, que é o meu b, está aqui o camarada, né? Sobre menos 4, porque o meu a é menos 2. Então, a quantidade de lotes para que eu tenha um lucro máximo são 7 lotes. É o que nós temos aqui na letra B. Certo? Então, notem, cuidado. Uma observação para fechar. Gruda o olho aqui agora, hein? Arregalou? Arregalou. Ele fala em lucro máximo, mas ele não pediu o lucro máximo. A pergunta é o número de lotes. O lucro máximo que ele colocou aqui foi apenas para lembrar você que você tinha que trabalhar com quem? Com o vértice. Tá? Então, a palavra máximo ou mínimo está ligado ao vértice. Se você vai achar o x ou o y, aí depende do que a questão pede. Nesse caso, ele pediu o número de lotes, que era referente ao valor de x. Ok? Vamos finalizar então. Então é isso aí, galera. O que eu queria passar era somente essa parte de máximo e de mínimo. Massacrem o assunto, tá? Destruam o assunto, porque é comum em vários vestibulares, vários. Dessa vez, bora abrir o leque, que não é só no Enem. Inclusive vestibulares militares, né? Vestibulares com grau de dificuldade até um pouco mais alto do que o do Enem, quando mexe com função do segundo grau, vai mexer com o valor máximo ou o valor mínimo. Beleza? Pega exercício, pega o livro, destruição total. Tranquilo? Não vai embora agora não, hein? Já sabe fazer o quê? Isso mesmo. Clica aqui no vermelhinho. Tranquilo? Inscreve-se no canal, recebe notificação, curte lá o Face e mantém contato. O pessoal tem pedido alguns vídeos e na medida do possível vamos tentar atender a todos. Beleza? Abraço do monstro. Vai lá!